Bom, boa tarde a todos. Hoje é dia 18 de maio, segunda-feira. E hoje o nosso assunto é bem especial, porque vai falar de história em quadrinhos. Levanta a mão quem gosta de história em quadrinhos. Chico Bento, Turma da Mônica. Olha ali, que show, galera! Muito bom. Quando a prof era pequena, eu adorava que tinha uns gibis um pouco maiores, que era dos Looney Tunes, que era do Piu Piu, Frajola. Eu não sei se vocês conhecem esses personagens, mas a prof adorava, porque era a sensação do momento, então eu gostava bastante. Tanto que a minha coleção eu tinha todos até o dia que terminou. Infelizmente ele terminou, não foi mais editado, impresso, né? Mas e vocês têm gibi em casa? Gostam de ler? Levanta o dedinho quem gosta. O Gus gosta. Joaquim gosta de ler gibi, Jô? Sim, não? Mais ou menos? Ok. Então a prof vai compartilhar a tela. Se vocês tiverem alguma dúvida, vão pedindo para a prof, tá? Então, aqui a prof colocou a data de hoje é dia 18 de maio. E aí começa assim, ó. Histórias em quadrinhos. Quando a gente vai ter a ideia de fazer uma história em quadrinhos, precisa várias situações, várias dicas para fazer uma ótima história em quadrinhos. Então, qualquer história, ela pode virar uma história em quadrinhos. As histórias em quadrinhos estão por toda parte. Tem até livro de receita de história em quadrinho. A gente consegue usá-las para tornar uma situação mais engraçada, mais divertida. Ô, prof. Oi? Pode falar, Mari. É um bloco de atividades? É um bloco de atividades. No bloco tá aqui, ó. Tá escrito isso aqui, ó. Iniciar a aula de hoje. É esse? Isso, olha o quadradinho que tu tem ali, o quadradinho que a prof tem aqui, ó. Viu? Tá. Mas aí a prof começou a explicar, tá? Certo? Tá. E aí, nessas tirinhas, nessas histórias em quadrinhos, dá para colocar piadinha, dá para exagerar uma situação, dá para misturar fatos, tudo para se tornar um pouquinho não tão real assim do que quanto a gente conta uma história. Para a gente fazer uma história em quadrinhos super legal, primeiro a gente tem que pensar num roteiro. Prof, o que é roteiro? É a história em si, o que vai acontecer. A gente vai planejar o que cada um desses personagens vão falar, vão discutir, pensar o que mais ou menos vai estar em cada quadrinho. E o mais divertido é imaginar como cada personagem vai ser. Davi, deixa o áudio fechado que senão escuta a tua TV. É importante nos personagens saber como eles vão ser, se vai ser um personagem pequenininho, grande, se vai ser um extraterrestre, uma pessoa, se vai ser um animal falante, se ele vai ser algo assustador ou mais bonzinho, malvado ou medroso. Então a gente tem que pensar em como vai ser esses personagens. Depois que a gente pensou que história vai ser, como vai ser esses personagens, se vão ser aqui humanos, animais, extraterrestres, a gente começa a pensar em quantos quadrinhos vai ter a nossa história. Ali a prof colocou 6 quadrinhos. Eu acho bem bom ler uma história em quadrinhos de 6. Por quê? Porque ela consegue ter um início, um meio e um fim, certo? E para a gente fazer, quando a gente desenha, não é algo tão demorado, porque para a gente desenhar todos esses quadrinhos, às vezes se torna um pouquinho cansativo. Então, pessoal, ali a prof deu a dica de 6. Mas uma coisa interessante é quando a gente vai ter... Opa, só um pouquinho. A gente pode utilizar também não só os quadrinhos, como a prof fez no outro slide, de todo do mesmo tamanho, mas a gente pode utilizar ele de tamanhos diferentes, olha. Prof! Oi! Eu perdi o negócio de conexão. Tá tudo certo aí, meu amor? O que vai ser? O que vai ser? Nós estamos vendo o bloco de atividades, tá? Bloco de... Qual bloco? Bloco de atividades, certo? Mas é onde? Amor, são as atividades impressas, tá?
As folhas impressas, ok? A prof tá com o mouse, olha que ele tá brincando com a prof, eu acho. Oi. Isso que tu tá fazendo aí tem nas nossas folhas? É a 41, Pro. Não, amor, porque isso são só dicas. Meus amores, quem tá mexendo no arquivo da prof não mexe, tá? Deixa a prof ir apresentando, certo? Bom, Vocês já chegaram aqui? A gente está fazendo esse quadrado azul agora, Davi. É a apresentação de como fazer uma história em quadrinhos, certo? Combinado? Pode falar, Laura. Não deu tempo de imprimir. Tudo bem. Isso nem está no bloco de atividades. É a explicação que a prof está fazendo, ok? De como fazer uma história em quadrinhos. Tudo certo, tá? Então, pessoal, o que acontece? Elenquei meu personagem, sei como vai ser meu roteiro e decidi quantos quadrinhos vai ser. Eu posso fazer todos os quadrinhos do mesmo tamanho ou eu posso fazer quadrinhos de tamanhos diferentes. Como que é o caso aqui, olha. Ele aqui vai ter 4 quadrinhos, mas olha só que interessante, aqui fez um quadrinho maior. Pensem que pode ser um cenário mais alto, sei lá, tá no meio de um vulcão e aí faz o vulcão em erupção e aí precisa de mais espaço. Então, tudo isso tem que ser pensado antes de começar a desenhar, porque os quadrinhos é uma das primeiras coisas que a gente pode fazer. A gente pode também utilizar... Prof, desculpa interromper. A mãe do João pediu se tu consegue aceitar ela. Eu aceitei já 2 vezes ele. Ele não tá conseguindo entrar. Tá, deixa eu olhar de novo, vou interromper aqui, vou sair, porque aparece uma mensagem para mim e eu aceitei ele 2 vezes já. Tá bom, obrigada. Imagina, eu que te agradeço, tomara que dê certo agora. O prof vai tentar voltar lá, tá, pessoal? E aí, meus amores, a gente pode também pegar uma folha e dividindo ela em vários quadrinhos. E a gente já fez isso até lá na sala de aula. Aqui, ó, dobrando no meio. E aí a gente vai marcando depois aqui. Ou pode usar folha colorida. Então, pode usar uma cor de fundo escura e depois ir fazendo os quadradinhos coloridos. São ideias de como fazer uma história em quadrinhos ficar muito legal. Pro. Oi, Davi. Minha mãe tirou uma foto do negócio que eu tinha que fazer. Certo, a prof recebeu muitas fotos e muitas histórias maravilhosas, tá? Certo? Aí, a gente pode fazer uma história que nem a prof mostrou, com vários quadrinhos, ou pode ser só uma tirinha. Essas tirinhas, elas são bem famosas por ter até no jornal, que nem o Jornal Pioneiro, que é o jornal da nossa cidade, ele sempre vai ter tirinhas assim. E muitas vezes é para falar de situações até bem sérias que estão acontecendo na nossa cidade ou no nosso país, mas que acontece muito. Então, vamos lá. Essa imagem tem aí? Aqui? Não, amor, a prof tá fazendo o quadradinho azul que tem ali, que diz assim, apresentação de como fazer uma história em quadrinhos. Tá vendo o teu quadrado azul nessa folha? Olha pra tua folha. Olha, meu amor, pra tua folha, Davi. Tá vendo? Essa aqui da olha tela? a primeira folha. Meu anjo, tu vai ter esse símbolo aqui, ó. Tá vendo esse símbolo aqui na tua folha? Então, a prof tá fazendo o que é esse símbolo aí, tá? Que é contar como é para fazer uma história em quadrinhos. Que é uma atividade que você tem que fazer logo, tá? Certo? Vamos continuar, então? Prof, mas eu não sei desenhar. Isso eu duvido, porque vocês desenham muito bem. Bem melhor que a prof, tá? Então, olha só. Dá para inventar personagens desde que eles tenham um braço, olhos... e perninhas, uma boca, porque eles estão falando, tudo certo, pessoal. Precisa ter esses elementos que façam dele um personagem. Não quer dizer que precisa ser um ser humano personagem. Olha o Bob Esponja. Bob Esponja é uma esponja. E olha só o que foi inserido nele. Um rostinho, então olhos, nariz, boca, os braços e as pernas, né?
Uma esponja do mar virou um personagem e ele foi muito criativo. Além disso, a gente pode pegar logotipos, propagandas, mascotes, times de futebol, tudo isso a gente pode fazer parte, então, desse personagem que nós estamos criando. Olhem aqui algumas ideias de personagem. Então, olha só, não são, né, seres humanos bem bonitos, personagens bonitinhos. Mas esse artista, ele criou esses personagens. Não quer dizer que no primeiro momento tem uma estética que talvez que nos agrade tanto, mas pode ser que esses elementos sejam importantes. Não precisa ser um desenho, pode ser também uma colagem. Dá para pegar de revistas o rostinho e ir criando, certo? O que mais que dá para fazer? Um triângulo sendo o corpinho. Muitas meninas a gente faz, né, o vestidinho como se fosse o triângulo, mas aí vocês podem utilizar a imaginação de vocês. Além disso, dica essencial: sempre fazer tudo primeiro usando lápis de escrever. Não dá para começar a fazer os quadrinhos ali de lápis de cor sem ter pensado e esquematizado tudo antes. Fez tudo, começou com lápis de escrever, para fazer cada quadrinho, lembrar, isso é importante, foi uma dica que foi importante até para a prof, que eu fiz também uma história em quadrinhos para mostrar para vocês. É interessante sempre começar a fazer pelos balões que a pessoa vai falar, porque às vezes dentro do quadrinho a gente desenha um personagem muito grande e aí não tem espaço de fazer o balão e o que ela vai falar. Então, começa com o textinho escrito, faz o balão ao redor e depois desenha o personagem. Essa dica para a prof foi a melhor de todas, porque eu sempre fazia o contrário. Eu sempre fazia o personagem depois do que o personagem falava. E às vezes faltava espaço, daí não ficava bonito. Então essa dica é importante. Aí a gente vai ter vários tipos de balões. E aí vai ter até na folha de vocês ali, para ficar de dica, que cada balão está dizendo alguma coisa. Algo importante nas histórias em quadrinhos é que quase sempre elas são escritas tudo com letra maiúscula. A pontuação segue, gente. Pontinho final, pontinho de exclamação. Mas as letras são sempre maiúsculas. Tem que caprichar na letra, porque já viu todo esse trabalhão para fazer uma história em quadrinhos. E aí chega, a prof não consegue ler a história. Então, caprichar nessa letra. Quando uma pessoa está feliz ou muito brava, dá até para fazer a letra um pouquinho mais forte ou um pouquinho maior. Como, olhem aqui no slide da prof, olha essa palavrinha aqui, não, olha. Ficou um não bem grande e bem forte. Isso quer dizer que provavelmente a pessoa estava brava. Foi um não assim, não! Ok? Mas além desses balões, ó, o balãozinho de grito com esse não bem forte, né? A gente vai ter o balão do pensamento, que pode ser que o personagem não esteja falando com outro personagem, mas esteja só pensando. Aí tem um que é, você viu meu livro? É uma pergunta, pessoal, é uma fala. É o balãozinho tradicional que a gente só puxa. E esse rabinho, prof, para onde que vai indicar? Sempre para a boca do personagem. O pensamento pode ser mais na intenção da cabeça em si, né? Na direção aqui. Mas a fala vai sair sempre aqui da nossa boca. O cochicho, olha que interessante essa do cochicho, que são vários tracinhos ao redor, então, do que eu vou ter ali da minha fala. O amor, tem até um balãozinho ali meio de coração para sinalizar um romantismo, né? Dá até para a prof, meu personagem preferido da Turma da Mônica era o Chico o Chico Bento. Adorava. Acho que é por causa da questão da zona rural, a prof sempre gostou dessa coisa meio de natureza. E aí, ele tinha uma namorada que é Rosinha, vocês devem saber, né? Então, às vezes, aparecia então esse balãozinho da fala entre o Chico Bento e a Rosinha, que era a menina que ele gostava. E aí, pode ser... Pode falar. Sabe a Rosinha? Eu tenho uma boneca dela. Sério? Ah, deve ser linda essa boneca. Quando a prof era criança, eu tinha uma boneca, mas era só a Mônica, não tinha todos os personagens. Era a Mônica e olha lá. Que legal, Rafa, gostei. Então, a gente vai ter vários tipos de balãozinho. E uma coisa muito legal que a prof vai falar agora são as onomatopeias. Olha que palavra, parece centopeia, mas não é centopeia, é onomatopeias.
Quando a gente quer expressar um barulho nessa história em quadrinhos, a gente usa essas palavrinhas. Como, por exemplo, assim, ó, quando a prof fala assim, ó, smash, que a gente escreve smash, quer dizer que a prof tá mandando um beijo. Mas como é que eu vou fazer isso numa história em quadrinhos? Então, vai ser por as onomatopeias. Então, quando a gente faz smash, quer dizer que eu tô mandando um beijo. Mas quando acontece esse bang, big, bang, o que quer dizer? Que muitas vezes deu briga nessa história em quadrinhos, né? Então, tem que cuidar. Aí, às vezes, acontece de ter algumas dizendo assim, pó, que pode ser uma porta batendo, pode ser alguém se machucando. Então, a gente tem várias palavrinhas que pode fazer isso. Quando alguém prova alguma coisa deliciosa e faz aquele tipo Ana Maria Braga, né, gente, que ela faz aquele também é uma onomatopeia. Então, essa palavrinha com nome difícil vai simbolizar principalmente os sons de uma pessoa comendo, de uma pessoa braba, do que está acontecendo. E aí, preste bem atenção, para quase finalizar nossas histórias em quadrinhos, é importante ter um título bem legal para que todo mundo queira ler essa história. Então, inventar um título e colocar bem em cima. Esse título vocês podem usar letras diferentes. Olha, a prof colocou aqui do Chico Bento, olha como ele utiliza umas letras mais quadradas, né? Eu sei que alguns de vocês faziam isso na aula, né? De deixar as letras gordinhas, vocês me diziam, né? Para simbolizar o final da história, tem que ter a palavrinha fim. Então, olhem só, bem no cantinho aqui, o prof vai tentar aumentar para vocês. Olha aqui, ó, bem no finalzinho, no último quadrinho, vai a palavrinha fim. Tem que ter, tá, pessoal? Porque como normalmente as histórias em quadrinhos, que nem essa da Turma da Mônica, eles estão num gibi, e um gibi tem várias histórias, é importante simbolizar que ela acabou. Continuando, vocês são animados para fazer história? Até eu tô animada. Eu vou mostrar daqui a pouco o que eu fiz. Não complique. Pensa o seguinte. A cena é complicada demais para desenhar. Pensou? Teve aquela ideia de fazer... História! Calma, história. Davi. Só presta atenção na prof, tá? A prof tá dando dicas de como fazer história em quadrinhos, tá? Só pega as dicas, tá? A cena é complicada demais? Pense em outra cena. Né? Se vai demorar muito tempo para desenhar, se não consegue, gente, tudo certo, muda, pensa em outra questão, outro cenário. Quando a frase é comprida demais, o que faz? Tenta cortar a fala, colocar aquela reticência, os 3 pontinhos, né? Tenta tirar algumas palavras que não vão fazer tanta falta, não vai perder o sentido da frase, mas ela não vai ficar uma frase tão extensa. Finja que está dizendo a mesma coisa, mas com pressa. Então, às vezes, a gente pode falar algo que demore com vários e acrescentar vários detalhes numa frase, ou a gente pode ser mais objetivo. Numa história em quadrinhos, normalmente tem que ser mais adjetivo. Isso por quê? Porque o balãozinho é pequeno, né? Então, aquelas respostas sim, não, talvez, acontece muito em história em quadrinhos. Esse é sempre um bom truque. E aí, finalizando, tem a Mônica dizendo, vamos lá, quero ler todas as histórias de vocês. Será que eles vão demorar? Então, hoje, nas atividades, vocês não têm história em quadrinhos para fazer. Mas durante essa semana, vocês terão que fazer uma história em quadrinhos. Então, aqui estão várias dicas de como fazer. Oi, Fred! Prof, Oi, Mari! eu caí na ligação. Tudo bem, Fred. A prof estava ainda dando dicas de história em quadrinhos, tá? Fala, Ô, Mari. prof, tudo bem se não fazer a Turma da Mônica? Tudo bem, eu já vou dizer do que vocês vão fazer. Vai ter ali no bloco de atividades já dito a dica, tá? Tá. Fala, B. Hoje, então, não precisa fazer a história, né? Não, mas é amanhã, se a prof não se engana, depois a prof abre aqui. É amanhã que vocês têm uma história em quadrinhos, então está indo todas as dicas de como fazer. Essa semana a gente vai falar muito de história em quadrinhos. E aqui estão várias dicas de como fazer uma bem legal, tá? Prof, Oi, Mari? a gente vai ter tempo até quando para fazer a historinha?
Tu sabes que as atividades, elas são feitas por dia, né, Mari? Mas se tu não Sim. conseguir fazer no dia certo, até sexta-feira é uma dica que a prof dá, porque semana que vem já tem outras atividades, né? Então pensa nessa semana, né? Tá. Certo? E aí, depois de todas essas dicas, a prof vai mostrar para vocês, antes de nós fazer o livro, Vou ter que fazer uma história. história em quadrinhos que a prof fez. Olha ali. A prof não é 100% no desenho como vocês são melhor que a prof. Então, o que a prof usou aqui? Várias fotos, né? Quem são essas pessoas, pessoal? Não Então, faço nenhuma ideia. As profs. Isso! Eu usei as fotos das profs do terceiro ano, né? Claro que a prof colocou uns defeitos bem de história em quadrinhos aqui, né? Não é uma foto em si, é a foto, mas com alguns efeitos. E aí a prof diz assim: Oi, meninas, tudo bem? Aí a prof Melissa diz: Tudo ok, mas estou morrendo de saudade. Aí a prof Gi: saudade de encontrar nossos alunos. Aí a prof Dari: Fico imaginando a alegria do nosso reencontro. E a prof. Eliane, que bom que podemos ver os seus sorrisos virtualmente, aqui pelo Zoom, né, pessoal? E a prof. Lu, amamos eles demais, eles moram em nossos corações. Fim. Então, o que eu fiz? Usei alguns personagens, então a prof, na verdade, esses personagens existem, né, são seres humanos. A prof. Colocou o título aqui, ó, Profs dos terceiros anos em saudade, foi o título que a prof deu. Olha só, gente, a prof foi usando vários tipos de balões, mas o mais diferente é o do pensamento aqui da prof Dai, porque ela estava imaginando. E aí, o finalzinho, a palavrinha fim aqui. Então, vários detalhes. Prof, mas tu deu várias dicas de como fazer no papel e como é que tu fez isso. Então, a prof acabou utilizando um aplicativo aqui, são algumas dicas de aplicativo. Se vocês não tiverem a fim de fazer no papel, fica aí algumas dicas de aplicativos para vocês fazerem. Tá ali no vídeo depois, tá? Claro, tudo isso, gente, o que vocês gostarem mais de fazer, certo? Porque a prof não é muito boa no desenho, vocês sabem, né? E eu achei essa ideia bem legal. Então, voltando, é para vocês fazerem a história de quadrinhos hoje? Não, mas nessa semana vocês terão. Então, por isso, são várias ideias de como fazer. Pode falar quem chama a prof. A Laura quer falar contigo. A Laura M. Pode falar, Laura, a prof tá te Pro! Eu tô esperando a Laura, Davi. Oi, Laura, o que tu precisa, amor? Prof, no ano passado, na informática, eu não sei se a prof já que usou esses aplicativos, mas a gente teve que criar histórias em quadrinhos. Sério? Que legal! É bom vocês falarem, porque a prof não conhecia nem vocês e nem a escola o ano passado, né? Que legal! Que bacana! Então, vocês já estão sabendo tudo de história em quadrinhos e eu aqui, preocupada em explicar. Show de bola! Fala, Davi, o que tu precisa, meu amor? Eu só queria saber uma coisa. Hum. A gente pode fazer qualquer história? Eu já vou te dizer o que vocês vão fazer de história, tá? Por enquanto, fica com as dicas, tá? Fala, Rafinha! Mas eu não entendi, a gente vai desenhar a história no caderno ou a gente vai fazer com os aplicativos? Vocês vão fazer a preferência da prof é que vocês façam num papel, numa folha, tá? Para colocar junto com o bloco de atividades. Mas, se vocês não quiserem, tem a dica dos aplicativos. Então, o que vocês se sentirem mais à vontade para fazer, Mas tá? O importante é fazer uma história em quadrinhos, ok? Que, meu amor? Que foi, Davi? Mas... e como é que eu vou fazer essa história no computador? Não, tá. Faz na folha e deu, tá? Ok? Pega a folha aqui, faz os quadrinhos, pensa na história, desenha os balões e segue o baile, tá? Aqui Mais uma coisa para dizer. Fala, meu anjo.
Bom, pessoal, ainda no bloco de atividades de vocês, então voltem lá para o bloco de atividades, tem essa imagem aqui, ó. Essa imagem é importante porque na hora que vocês estiverem fazendo a história em quadrinhos, vai falar o que cada balãozinho significa. Então, sempre dê uma olhadinha, se for pensamento, se for grito, dá para usar. Então, um balão, esse aqui, ó, que a prof está indicando aqui, e assim por diante, tá? Continuando no bloco de atividades, diz assim, ó. Leia as 2 primeiras páginas da história em quadrinhos da Turma da Mônica e veja se você identifica alguns tipos de balões explicados na videoaula. Se você tiver interesse em ler toda a história, poderá acessar no portal como atividade optativa. Então, começa aqui a história. Depois a prof colocou um link lá no portal, se vocês quiserem continuar lendo a história, tá? Então, diz assim. Eu vou convidar alguém aqui para ler para a prof. O prof já falou demais essa aula. Mari, vai lá. Turma da Mônica, hein? Turma da Mônica em Os Caça Sansão. Tiro. Zoom. Zoom. Olha a onomatopeia ali, né? O que quer dizer esse zoom? Ó, o coelhinho voando, né? Desculpa, Mari, continua. Ha, ha, ha. Hello. Sua tonta. Tirou 2. Como tirou depois? 2. Zoom! Quando você usa o ursinho, Mônica, é um escape quando o Sansão falha, eu jogo ele. Prof, Fala, Fred. a tela tá travando um pouco. Não tem problema, a Mari tá lendo e a gente tá lendo essa historinha. Tu tem ela no bloco de atividades também. Oi, Fred. Tu pode ler você, né, meu amor? A colega tá lendo em voz alta, mas tu pode ler em silêncio. A tela está travando isso? Não consigo ver tua tela também. Não tem problema, Fred. A gente está no bloco de atividades. Tu já tem impresso essa atividade, meu amor? Ainda não. Ah, tá. Então, a colega vai acabar de ler e a gente já tá indo pro livro. Então, não te preocupa, tá? Mari, continua, meu amor. Por isso que você está gorda. Gorda. Né, mas... É o Cebolinha lendo, né? Sim. Deve estar cheio de... Bichos. É que minha mãe... Bichos. É que tá meio travado que a minha mãe... Bichos de pelúcia. Pelúcia debaixo do seu vestido. Bom, Mônica, sinceramente, eu prefiro o coelhinho. Então, me ajuda a Procurar. Ele está sim. Ele tem que estar por aqui. Não jogue como canta. Aqui não jogue. Força, assim. Não. Se não me
Abaixo. Abaixo estaria sem cabeça. Como você é exagerado, segundo. Obrigada, Mari, pela leitura. Vou convidar, por favor, a Catarina. Cata, olhe na historinha. Quais são as onomatopeias que nós conseguimos observar aí na historinha? Prof, eu não tô com o bloco de atividades. Não tem problema, tu consegue ver aqui na tela da prof, tá? As onomatopeias são aquelas palavrinhas que fazem o som, né? Então, na segunda, qual que a gente vai ter no segundo quadrinho? Consegue enxergar? Catar? Zoom, né? Sim. Zoom. Então, a gente vai ter o zoom aqui quando vem o coelhinho, o Sansão, lá na cabeça do Cebolinha. Depois vem zoom de novo quando vem o ursinho. E aí, lá do outro lado, a gente vai ter outra, que é o boing. Que aí, o que acontece? É direto o ursinho na cabeça do Cebolinha, né? Então, a gente consegue ver... Oi? É que tá meio difícil ver as letras daqui, porque eu não tenho o bloco de atividades. Sendo na minha tela agora. Não tem problema, tá? A gente tá quase indo pro livro. Só quero que vocês olhem bem a historinha. Então, quantos personagens a gente vai ter nessa historinha? 2. 2, o Cebolinha e a Mônica, certo? E aí, qual que era o sentido dessa historinha? É que realmente a Mônica tem esse hábito de jogar no Cebolinha, né? O Sansão, né? E aí, quando ele achou que jogando o Sansão ele tava aliviado, já tinha passado, ela tinha mais um ursinho, mais um bichinho de pelúcia para continuar jogando nele, né? Amores, a Mari estava lendo e ela leu o Cebolinha muito bem. Que letras o Cebolinha troca? O L. O L, né? No lugar de que letra ele troca? R. Do R. Muito bem. Agora, então, gente, nós vamos para as atividades do livro. Então, ó, livro de português, na página de número 79. Então, pega lá o livro. Quem meu amor? Eu vou pegar o livro. Ativas da história. Oi, Bera. Bera, por favor. Eu não achei as atividades optativas dessa história. Ai, sim, olha só. Um link já tá lá, a prof fez mais um link e vai ter mais um, tá, Ber? É que a história era grande demais e aí o portal não tava carregando, tá? O prof já vai colocar. Se a aula terminar, a prof vai... Tô reduzindo o arquivo para tentar colocar. Feitoria, gente, página, então, 79. E começa assim. Então, a prof tá lendo aqui em cima, ó. Aqui em cima. Histórias em quadrinhos podem trazer personagens surpreendentes. Você já ouviu falar em dinossauro? E no tiranossauro, uma grande espécie de dinossauro carnívora que um dia viveu no nosso planeta. Leia a história em quadrinhos de um tiranossauro que só come vegetais. Então, vamos ler a historinha e eu vou chamando vocês para me ajudar, tá? Vamos lá, então. Bera, a prof tirou teu nome. Começa aí. Tá. Delícia de alface, tão gostosa. Fresquinha. Ó. Decididamente você é um criminoso, Horácio. Então não sabe que precisamos desde agora evitar a poluição? E foi isso o que eu fiz. Ficar sujando meio mundo com esses talos de alface a cada refeição. Ah, vá, Tecodonte, uns talozinhos de nada. De nada! No final do ano, junte todos os talos e terá uma montanha de detritos. Tá bem, vou comer os talinhos também. Isso, e ninguém deveria deixar restos por aí.
Onde vai? Tá na hora do meu almoço. Nada como uns cocos fresquinhos e umas bananas depois de sobremesa. Mas não dá, né, Horácio? E a montanha de cascas de coco e banana daqui a um ano? Ah, tá certo. Muito bom, Ner. Ótima leitura. Então, olha só. Estavam falando, então, da alimentação de um dos dinossauros, né? Vamos ver quais são as perguntas que a gente tem aqui, ó. Leiam juntos a história e, em seguida, numerem os quadrinhos na ordem em que foi lida. Então, vamos pegar, então, numerar na ordem em que foi lida. Então, tá ali a história de vocês. E aí, a gente vai lá desde o primeiro quadrinho. O primeiro quadrinho tem só o título ali, né? Horácio, né? O personagem. Então, vamos lá. Número 1 e a do ladinho, número 2. Depois, aqui embaixo, a rosinha, número 3. Ó, 3. Prof, E Maria? começada 79, né? Sim, amor, a gente já até tá lendo. A prof já voltou. 3, 4. Coloquem do ladinho ou em cima aqui na linhazinha. 4, 5, 6. Davi Zancanaro, tu tá fazendo atividade, meu amor, ou tu já fez? Já fez? É numerar os quadrinhos. Então, até aqui deu a número 6. Viramos a página. 7. 8. 9. 10. 11 e 12. Percebam que na última, ó, a palavrinha fim bem no cantinho, tá? Ô, prof, Pode ir, mas eu tenho uma dúvida. Pode falar, meu amor. Essa parte aqui, ó, que tá escrito Horácio, Sim, ela é o número 1? é a número 1. Tá, valeu. Porque o autor aqui, é o Maurício de Souza, ele decidiu utilizar um dos quadrinhos para colocar o título. Normalmente a gente põe o título em cima, tá, pessoal? Mas nesse caso ele decidiu usar um dos quadrinhos. Pode acontecer, tá? Fala, Valen. no título eu não botei o número 1, eu comecei pelo que eles estavam já falando. Tá, não tem problema. Daí tu teve 11 quadrinhos, isso? Sim. Tá, ok, eu entendo, certo? Não vou te dizer que está errado. Nesse caso, esse autor, ele decidiu utilizar um quadrinho para fazer, então, o título. Não é comum isso, mas acontece. Pode deixar assim como tu fez, tá, Valen? Tudo ok. Pra mim caiu 12. Beleza. Número 2. Observe as imagens dos quadrinhos. Em que lugar acontece a história? E quem vai me responder é a Manu. Manu, olhando essa história, onde é que tu acha que aconteceu? Eu botei natureza. Na natureza, né? Em algum lugar livre, algum lugar onde eles possam estar na natureza, como tu falou, né? Deixa a prof escrever aqui, então. Ajuda a prof, né? Algum lugar livre na natureza. Isso, Manu? Prof, Pode falar quem tá chamando a prof. Acho que é a Rafinha. Pode falar, Rafinha. sim, eu botei na floresta. Ok, certo. É um lugar aberto, né? Alguém leu o Quer Ler que fez diferente? A sua resposta? Na verdade, eu escrevi natureza. Ah, só a natureza? Tudo certo. A prof... Eu vou botar praia, porque parece que eles estão na praia. Não, na praia eles não estão, tá? Certo? Olha as características do lugar, olha, meu amor. Apesar desse solo ter uma cor mais... Pode ser natureza e ar livre. Isso, como a prof colocou, algum lugar livre na natureza. Lembrar da letra maiúscula e do ponto final. Prof, Fala, Mari.
Pra não ficar muito simples, eu tipo descrevi que eles estão na floresta Amazônia. Amazônica. Eu não sei. Amazônia. Eu, tipo, numa A ilha. história acontece na época dos dinossauros. Não dá para dizer que existia ou não a floresta amazônica, tá? Ô, prof, eu escrevi numa ilha. Então é melhor tu dizer assim, na floresta, ok? Tá. Tá? Ô, prof, podia ser numa ilha, alguma coisa assim. Numa ilha, olha, uma ilha tem uma característica que ela vai estar isolada, né? Normalmente ela é isolada por águas, né? Tu acha que a gente vê em algum momento água ali? A historinha? Não, né? Então acho que ilha não combina, tá? Tenta colocar em algum lugar livre, na natureza. Vamos para o próximo. Letra B. Lê para a prof, por favor, a letra B, o Fred. Prof, Fala, Fred. eu acabei de pegar o livro de português porque eu não estava achando. Tá bom, então, página 81, a prof lê para ti, tá? Vai achando a página. Eu acho melhor. Essa história se passa no tempo dos dinossauros. Ela traz pistas para sabermos em que momento do dia os fatos acontecem. Que pistas são essas? Tu acha que essa história, ela acontece de dia ou de noite, Fred? De dia. De dia. E o que faz a gente ter certeza, ou pelo menos ter ideia que está acontecendo de dia? Porque tem o céu azul, tem, também tem... o céu azul. A cor do céu azul, tá ótimo. E tem mais uma dica, porque um deles diz que vai fazer uma refeição. Fala, Manu. Que eu botei também no meio-dia. Então, botei outra coisa. Sim, pode ser o meio-dia, porque o Tecodonte, ele diz assim que ele vai fazer o almoço, né? Então, ótimo, daí tu tá ainda especificando que horário do dia, então na hora do almoço. Ok, excelente. Prof, A cor do céu azul, pode falar, Rafinha? eu botei assim, a cor do céu azul, eles estão comendo, um dos dinossauros fala, tá na hora do meu almoço. Perfeito! Muito boa a tua resposta. Então a prof colocou ali a cor do céu azul e o fato do Tecodonte dizer que irá almoçar. Pode falar quem chama a prof? Eu botei diferente a minha resposta. Falem para nós. A cor do fundo dos quadrinhos fez parecer que estava de dia. Ótimo, perfeito. A cor do fundo, né? E é o azul do fundo ali que a gente percebe. Ótimo, Valen. Número 3, por favor, para nós, Laura Martins. Qual é o nome dos dois personagens dessa história? O nome deles era Horácio e Tecodonte. E Tecodonte. Muito bom. A gente até pesquisou outro dia o que era Tecodonte, né? Lembram na outra aula? Tem a letra maiúscula, né, prof? É, letra maiúscula. Por que, Mari, que é letra maiúscula? Porque é nome próprio. Excelente. Então, número 3, Horácio e Tecodonte. Vamos para a próxima. Nas unidades anteriores, vimos histórias em que a fala dos personagens era iniciada pelo travessão. Nós vimos isso. Na história em quadrinhos que você leu, as falas, elas estão dentro desses balões. Isso que vai indicar que é uma fala, tá, pessoal? Do quadrinho 1 até o terceiro a seguir, pinte de amarelo quando o balão for a fala do Horácio e de azul quando a fala for do Tecodonte. Vamos lá, deixa eu ver como é que a prof pode fazer aqui. Vou fazer uma bolinha aí. Aqui é o Horácio, aqui é o Tecodonte, certo? Na número 1, por favor, ajuda a prof Joana. Na número 1, quem está falando?
É o Horácio ou o Tecodonte? O Horácio. E o Horácio, deixa eu provar a cor que ele era, amarelo. Então, vamos lá de amarelo. Aqui, o prof vai fazer uma bolinha amarela, mas vocês pintem em tudo, tá? Pintem bem bonito. E esse Fresquinha também é o Horácio, João? Sim. Sim, então também é amarelo. No quadrinho número 2, quem que está falando de novo? Horácio. Horácio. E no número 3, quem vai falar agora? O Tecodonte. O Tecodonte, muito bom. Então, aqui nessa partezinha a gente vai pintar de azul. E depois, o Horácio tá falando novamente, né? O pontinho de pergunta, ele tá com dúvida, né? Então, a gente vai pintar de amarelinho esses 3 também. Show de bola, Jô. Obrigada. Tu conseguiu pintar já? Sim. Excelente. Todo mundo conseguiu pintar? Precisam de mais um tempinho? Vão sinalizando para a prof, ok? Então, o único que vai ser pintado de azul é aqui onde a gente vai ter o nosso amigo Tecodonte falando, certo? Lembrar, uma dica importante que deu nessa atividade é que quando a gente escreve uma história, que nem aquelas que vocês mandaram para a prof, que a prof está lendo, é sensacional as histórias de vocês, daria um livro. E aí vários de vocês utilizaram, então, os 2 pontos e o travessão, porque está indicando a fala de um personagem. Na história em quadrinhos, a gente não usa o travessão, porque a gente vai utilizar os balões, tá? Vou seguir para a próxima. Se alguém precisar que a prof espere mais, vai falando, tá? Por favor. Não. Oi. Quem chama a prof? Prof, Oi. tu bota de novo que caiu a minha coisa. Sim, amor. Olha só. A gente tinha que pintar de amarelo ou de azul os balõezinhos de acordo com a fala. Amarelo quando Horácio falava e azul quando era o Tecodonte. O único balãozinho que não vai ser amarelo é esse aqui, ó. Tá vendo, prof? Ó. Certo? Faz a marquinha ali, depois tu pinta bem bonito com calma, tá, Mari? Número 5, por gentileza, quem vai ajudar a prof é o Joaquim. Joaquim diz assim, releia o quadrinho 1. Qual que é pai? Ah, tá. Releia o quadrinho. Tá bom, vou reler. Vai até onde, Tchê? A gente tá no 82, Canário. Mas vai até onde? Eu posso? Pode, Tá Jo. Ô, prof. Delícia de alface. Tão gostosa, fresquinha. Aqui. Copie do quadro a seguir uma das palavras que Horácio usa para falar sobre a alface que está comendo. Uma só. Ele falou ali, na verdade, três, né? Delícia, gostosa e fresquinha. Qual que tu colocou, Jô? Qual que tu gostaria de colocar? Eu coloquei fresquinha. Fresquinha. Vou por ti, então. Fresquinha. Prof, mas se eu coloquei gostosa, tá certo? Tá certo. Se colocou delícia, também tá certo, tá? Fui com o Jô e coloquei fresquinha. Prof, mas eu botei um. Fala, B. Eu coloquei delícia de alface tão gostosa. Ah, ótimo. Tu fez completo, né? Ali dizia que podia ser uma das palavras. Tu colocou mais, ok. Fala, Maria. Fala, Maria. Eu também, eu posso botar todas? Sim, amor, pode pôr. Prof, Fala, Manu. esse eu botei um. Com o quê? Aqui nesse quadradinho ali, eu botei um. Qual que tu colocou? Um. Só a palavra um? É. Não, aí não pode, tá? Por que que não pode? Porque é uma palavrinha, amor, que vai ser o adjetivo, a qualidade sobre aquela alface que ele estava comendo, tá? Então, são dicas, né? Prof? Do quando... Oi, Jô! Fala, meu amor. Mas não é ponto de
exclamação ali na fala? Uhul! Muito bem, obrigada. Ó, 10. Obrigada que tu viu. De Fala, nada. Mariana. Eu esqueci de perguntar no começo da aula, porque sexta teve alguma coisa de importante que eu não pude ir porque eu fui pro meu sítio na aula. Eu me lembro, quarta você havia me avisado, tá, meu amor? A prof já disponibilizou lá no portal o vídeo, então qualquer coisa tu dá uma olhadinha lá, tá? Tá. Certo, meu anjo? Os colegas mostraram os trabalhos lindos deles que eles fizeram das obras de arte. Foi uma aula bem legal. E alguns leram umas histórias incríveis. Então, ó, 10, tá? Foi bem boa a nossa aula. Número 6. E quem vai ajudar nós é o João. Eu já falei na última. Tá. Observe o quadrinho 2. Leia o que está escrito no balão. Como pode ser lido em voz alta? O que Horácio quer expressar? Daí eu coloquei. Horácio queria expressar alface deliciosa. Então, expressa que ele estava satisfeito, que ele estava feliz, que ele estava gostando, né? Então, expressa, pode ser que a tua resposta tá legal, tá, João? Pode deixar assim. Expressa que ele estava satisfeito ou feliz. Pode ler, Bê. Eu coloquei que a alface estava muito boa. Certo, isso, muito bom. Estava deliciosa, né? Como o João falou. Fala, Manu. Botei gostosa. Gostosa. Fala, Valen. Eu botei uma sensação saborosa. Muito bom, Valen. Ótimo. Joaquim, quer ler? Não? Vamos então. Pode falar, Fred. Quanto tempo vai passar acabar? Só pra saber mesmo. Eu acho que mais uns 10 minutos, 15. A gente só vai terminar de fazer as atividades de hoje, tá? Não falta muito, tá, Fred? Prof, Pode falar, meu amor. eu botei a resposta diferente, eu botei prazer. Muito bom, prazer, né? Ele tava com aquele prazer que a comida tava gostosa. Ótimo, Gi. Pode. Prof, eu botei assim. Pode ler, Rafinha. Horácio quis dizer que estava gostoso. Ótimo, muito bom. Vamos seguir, então. Número 7, ainda na página 82. Observe o rosto de Horácio e os sinais de pontuação que estão nos balões apontados para ele. Então, ali tem várias pontuações, né? Vamos ver o que vai dizer para a gente fazer na próxima folha. Então, vira a folha aí. E aí, continua assim. Pinte os quadros a seguir que podem indicar e a fala de Tecodonte provocou em Horácio. Deixa eu pegar aqui um quadradinho. Vamos ver. Por favor, ajuda a prof. Alana. Alana, expressou medo, tu acha? Não. Não. Dúvida? Sim. Sim. Então, pinte o quadradinho, eu faço um X, tá? Expressou espanto? Sim. Sim. Muito bom. Surpresa? Sim. Muito bom. Raiva? Não. E tristeza? Não. Não, também. Ótimo, Alana. Então, gente, a gente pinta os quadradinhos ou faz um X, tá? Dúvida, espanto e surpresa. Estamos na página 83, lá na primeira atividade da folha. Espera, volto. Já vai se organizando para prof. O Pedro Henrique, para me ajudar. E pintar? Eu posso simplesmente só anotar, fazer um X? Sim. Prof. Fala, Gi. Prof. Fala, Gi. É Isadora, não o Gil. Ah, desculpa, é que tava a borda nele. Fala, Isadora, desculpa, amor.
Eu também Posso botei seguir? tristeza. Por que tristeza? Me explica. Porque ele também ficou um pouco triste, dá pra ver na imagem. Tu achou? Eu achei que expressava mais uma dúvida, um spam. Ok, tá. Eu também achei. Do olhinho dele mais pra baixo, isso? Sim. Ok. Pode deixar, então, se pra você achou tristeza, tá? Essas seriam as principais. Aí, prof, vamos lá, então. Tecodonte parece exagerar na forma como chama a atenção do Horácio. Escolha uma expressão usada pelo personagem que mostra esse exagero e explique por que é tão exagerado. Conta pra prof, qual que tu colocou? Fica sujando meio mundo com essa tal alface. Prof, Ficar sujando o mundo inteiro. Ótimo, bem. prof. Pode ler, Gi. Eu botei assim, ó. Decididamente você é um criminoso, Horácio. Perfeito, a palavra criminoso, né? É tão grave ele cometeu um crime? Não, né, gente? Cometer um crime. E agora comer alface é crime. A gente come alface todo dia, né? Nem todo mundo ia ser criminoso. Já pensou? Então, vou anotar. A do Pedro também tá certo, tá, Pedro? Criminoso. Daí eu vou pôr assim, vírgula. Horácio não fez algo tão grave. Alguém gostaria de ler sua resposta? Pode ler para a prof. Eu coloquei Pode falar. Fala então, meu amor. Fred sumiu da tela. Criminoso, porque Horácio não cometeu nenhum crime. Ótimo! Perfeito! É o que a prof escreveu aí também. Pode falar, Maria. Eu botei. Fica sujando tudo. Fica sujando tudo, ok. Prof, eu coloquei diferente. Fala, B. Porque jogar comida no chão não significa que é um criminoso. É uma atitude ruim, é uma atitude que não se faz. Porém, não é um crime que vai levar uma pessoa a ser presa, né? Ou ter um castigo maior, né? Muito bom. Pedro, letra B. Por que Tecodonte exagerou tanto? O que tu escreveu aí? Porque ele ia fazer uma montanha de tábuas. E ele estava tentando convencer o Horácio que ele estava fazendo algo muito grave. Por isso que ele exagerou tanto, né? Para o Horácio não fazer mais. Então, ele fez esse exagero, né? Eu não escutei essa. Oi? É porque ele ia fazer. Porque ele queria convencer o Horácio. Convencer que era uma situação muito grave. Prof, Fala, Lulu! Eu escrevi a letra B, que era para dar mais dramático. Muito bom, Lu! Eu coloquei assim, porque não queria a poluição. Ah, muito bom! Gostei da tua resposta. Diferente da ideia da prof, mas tá bem certa, Bê. Muito bom. Gi, pode falar? ele chamou de criminoso. Ele exagerou bastante. Ele exagerou bastante, mas por que ele fez isso? Para tentar convencer o Horácio que ele estava fazendo alguma coisa grave, alguma coisa errada, né? Prof, posso botar? Exagerou muito. Por que ele exagerou muito? Para convencer o Horácio. Tem que ter essa palavrinha aqui, ó. Para convencer o Horácio que ele estava fazendo algo grave. Fala, Rafinha. Eu botei assim, porque ele não.
por que Tecodonte exagerou tanto? Porque ele não precisava ficar com raiva. Ah, ok. Tu deu um motivo, né? Uhum. Prof, eu preciso mudar minha resposta? Não, pode deixar, B. Eu gostei da tua resposta. Foi diferente da prof, mas tá certa, tá? Vamos lá para número 9. E quem vai ajudar a prof é meu amigo Gustavo. Gus, vamos lá. Releia as falas. Ah, vá, Tecodonte. Tá bem, tá na hora do meu almoço. Mas não dá, né, Horácio? Os termos destacados são mais utilizados na língua escrita ou na língua falada. Então, esses que estão em destaques é a, vá, tá e né. A gente usa isso quando a gente escreve ou mais quando a gente fala? Mas quando a gente fala. Mais quando a gente fala. Então, qual quadrinho a prof tem que pintar? Na língua falada. Na língua falada. Obrigada, Gus. Faz com a prof a próxima, Gus. Pintar de cor, prof. A cor que tu quiser, tá? Gus, vamos lá. Pinte os quadrados que podem indicar a razão autor ter usado esse tipo de linguagem. Ficar mais divertido? Tu acha que é para ficar mais divertido? Sim. Sim, eu também acho. Então, vamos pintar já o primeiro. Economizar espaço. Acho que Não. Também acho que não. Não. Usar a língua mais correta. Não. Essa não, né? Usar uma língua mais simples. Sim. Sim, boa, Gus. Vamos pintar isso também. E facilitar o entendimento para as crianças. Sim. Sim, pode facilitar também. Ok, então a gente pintou o primeiro quadrinho e os dois últimos, né? Para ficar mais divertido. Oi? Eu botei que economiza espaço também. Tu acha, mas se ele fosse escrever uma outra palavra ali, às vezes daria na mesma, né, Valen? Tu já pintou, tu consegue apagar, se não deixa assim, tá? Se tu colocar, dá uma apagadinha. Fala, Davi. Assim. Isso, beleza. O primeiro que tinha feito o X, beleza. Página 84, vamos lá para 10. E quem ajuda a prof é o senhor Marco. Onde tu vai? Marco. Releia o quadrinho 8. Então, aonde vai? Tá na hora do meu almoço. Escreva as palavras que estão nos balões que indicam que Horácio comeu os talinhos de alface que sobraram. Qual que são? Pergunta pra prof que tu não entendeu. Eu não entendi. Ah, não entendeu? Não tem problema. Olha só, quando os personagens estão comendo numa história em quadrinhos, normalmente vai ter sons, né? Que são as onomatopeias. Então, qual que é a palavrinha que tem um som ali, que dá pra ver, começa com a letrinha C, ó. Chomp, chomp, né? Então, por quê? Porque ela tá expressando o barulhinho que tá indicando ele comer. Conseguiu entender? Marcou? Então, vamos lá. A palavrinha que a gente vai escrever ali, ó. Chomp. Chomp. Que está indicando que Horácio está mastigando. O prof já vai arrumar aí para vocês também. Então, a palavrinha que vai mostrar que ele vai estar comendo, né? Chomp, chomp, chomp. É como fazer nham, 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 né? Não sei como é que vocês fazem barulho de comer. Eu prefiro quando uma coisa tá saborosa, a gente faz tá gostoso demais, né? Então, chomp, chomp, que está indicando que Horácio está mastigando. Atividade número 11, e quem vai ajudar a prof é a Rafaela. Já te prepara, Rafa. Tá bem certo. Preparada, Rafa? Sim.
Sim, a prof vai lendo e eu já coloco lá que tem alguns amigos copiando essa ainda. No quadrinho abaixo, não há falas. Para entendermos o que aconteceu, temos de observar a imagem. Observe os rostos de Horácio e Tecodonte. Então, vamos olhar. O Horácio tá até com a sobrancelha assim, né? Que nem a prof faz, ó, curvada ali. E o Tecodonte lá segurando, né? Na mãozinha. Leia as opções a seguir e pinte os quadros que podem indicar o que cada um deles está sentindo. Só um pouquinho. A prof pode passar para outra atividade, pessoal? A prof vai passar. Qualquer coisa vocês falam que a prof volta, tá? Então, vamos lá. Será que o Horácio revela que ele ficou? Ele tá surpreso, tu acha, Rafa? Não. Não. Envergonhado? Também não. Indignado? Acho que sim. Sim, ele tá indignado, porque ele faz assim com a cara, né? Assim que nem a prof faz às vezes, né? Irritado? Sim. Sim. Só falta sair as fumacinhas, né? De bravo. Assustado? Não. Não. Bravo? Sim. Sim. E encabulado? Não. Não. Então a gente teve indignado, irritado e bravo. Show, Rafa! Obrigada. Eu que te agradeço, meu amor. Oi? É que tava tudo quieto, eu fiquei... Será que deu algum problema? Não sei. Não, é que a prof ficou quietinha porque tava tentando resolver o probleminha aqui com o Giovanni, que ele não tá escutando a prof, tá? Vamos lá, então pintou aí. Vamos para atividade, próxima atividade, letra B, Prof. na página 85. Conseguiu, Gi? Prof, Oi, Gi. eu vou ter que fazer a partir de agora a sinfonia que eu não tô conseguindo te escutar. Ah, tudo bem, amor. A prof também fica sem fone. Fica melhor, tá? Ô, Pro, Fala, Zanca. não era da 79 a 80? Ih, será que a prof foi fazendo mais? Ah, tá aqui. Vamos lá. Mais um pouquinho, tá? Tá bem no finalzinho. Era da 80 até 86, se eu não me engano. Isso, é isso mesmo. Vamos lá. Quem vai ajudar a prof agora é a Beatriz. Beatriz, observe o que você assinalou para cada personagem e complete as frases. Horácio ficou assim por quê? O que tu colocou, Bea? Eu não fiz ainda. Não fez? Tu acha que o Horácio ficou assim porque... Será que não é porque o Tecodonte ele tava exagerando demais e nem era tão grave assim? O que tu acha? Acho que sim. Acho que sim, né? Então ele tava exigindo, tava mostrando uma postura que não era tão legal, não precisava tanto. Ele podia dar a dica sim pro Horácio, mas não precisava dizer que o Horácio estava fazendo algo tão grave, né? Então vamos tentar escrever uma resposta, tá? Tecodonte foi exagerado e exigiu algo que ele não fazia. O próprio Tecodonte não fazia, né? Tava colocando as coisas lá. Fala, Fred. Prof, espera um pouco que eu ainda não consegui escrever tudo, tá? Tá bom. É que meu microfone estava ligado, mas não quero ser assim. Ah, tá bom. Prof, Fala, B. Eu fiz diferente. Fala, B. Pode ler. Tecodonte ia deixar as cascas de banana no chão. Uhum. Ok. Muito bom. Valen, pode falar? Eu botei diferente a minha resposta. Lê, meu amor. Ele flagrou o Tecodonte fazendo o mesmo que ele. Excelente. É o que ele próprio não fazia. Muito bom. Eu também botei diferente, prof. Pode ler, Alana. Tecodonte faria a mesma coisa que Horácio.
Prof, Gente, fala, Mari. eu botei. Porque Tocodante estava exagerando. Ok, tava exagerando. Muito bom, vamos para a próxima. Valen, tu ajuda a prof a fazer próxima? Ó, Tecodonte ficou assim por quê? Ele foi pego de surpresa. Ele próprio não fazia, né? Foi pego de surpresa. Então, ele foi pego. Opa! Foi pego de surpresa, pois ele próprio não fazia o que ele estava falando, né? Não fazia o que estava exigindo, não fazia o que exigiu do Horácio. Pode falar, Zanca. Pode falar, Zancanaro. Precisa de alguma coisa? Eu só queria dizer que eu não coube tudo para mim e eu só pude escrever. Ele foi pego de surpresa. Fica incompleta. Tenta escrever um pouquinho mais. João. Pode falar, João. Eu posso ler a minha resposta? Claro, lê, meu anjo. Tá. Ele ficou encabulado porque o almoço dele iria produzir mais detritos do que o do Horácio. É ótimo, muito bom mesmo. Sim, também posso ler a minha? Sim, só que Ber. Fala, Ber. A minha Horácio ficou bravo. Tá bom, tá certo. Ele ficou bravo por causa que o outro estava exigindo dele, né? Alana, pode ler. Ele se sentiu envergonhado porque ele seria o criminoso. Boa, muito bom. Aí ele estava na mesma moeda, né? Recebendo aquilo de volta, né? Letra C. Vamos ver quem ajuda a prof. Davizinho, Davi S. Prof, Oi, Valen. eu preciso mudar minha resposta? Não, tá bem boa, pode deixar. Davi S. O rosto de Tecodonte revela que ele ficou surpreso. Sim, Sim. Envergonhado. também. Também. Indignado. Não. Não. Assustado. Sim. Sim. Bravo. Não. E encabulado? Sim. Sim. Então, as que a gente pintou foi surpreso, envergonhado, Prof, assustado e encabulado. Prof, Fala, Mari. tu só espera eu pintar. Sim, ou faz um xizinho, depois tu pinta com calma, tá, meu amor? Tá. Próxima que vai ajudar a prof, número 12, é a Júlia. Como se diz? É verdade que o Robert Einstein ele fica mostrando a língua para todo mundo? Não sei. Sabe quem é Albert Einstein? Não, quem é? O homem mais inteligente do mundo. Sou eu. Júlia, pode falar, meu amor. Tivemos uma conversa paralela ali. Leia o último quadrinho. Mas não dá, né, Horácio? E a montanha de cascas de coco e banana daqui a um ano? Tecodonte diz, mas não dá. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer... O que quer dizer com isso? Não pode, não dá, não sei, Que ele não ia conseguir comer o resto da própria comida, né? As cascas de banana, cascas de coco, ia ficar difícil para ele comer, né? Pro, posso botar assim? Ele não ia conseguir comer tudo. Tá, ok. Manuzinha, quer falar? Eu botei a resposta diferente. Eu botei que não pode jogar as cascas no chão. Tá certo. Ok. Prof, Fala, Bê. Minha ficou que não dava para comer as cascas. Isso. eu botei diferente. Pode ler.
Eu botei que acho que ele quis justificar que não poderia comer as cascas. Ótimo, muito bom, Valen. Alguém mais gostaria de ler a sua resposta? Quis dizer que não dá para comer as cascas, os restos da comida. Vamos para a próxima e quem vai ajudar a prof é a Lulu. Lulu diz assim, então. Provavelmente Horácio sabia que não daria para Tecodonte comer as cascas de seu almoço. Então fez a pergunta para quem que ele foi fazer a pergunta? Tu acha, Lulu? Fica assim na mão. Pode ler. Tecodonte percebeu como tinha sido exagerado em seu comportamento. Excelente, muito bom. Então, primeiro a gente pinta. E qual mais tu pintou? Mostrar como estava bravo com o que Tecodonte fez. Excelente. Então, a primeira e a última. Obrigada, Lu. Tá bem legal a tua leitura. Então, gente, a gente tinha até ali as atividades do nosso livro, né? E depois a prof já vai postar, quem quiser ler, esse é um almanaque grande de historinhas de gibi. É só para vocês lerem mais um pouquinho, treinar a leitura, tá? Aqui a prof colocou novamente o aplicativo. E aí, antes da nossa aula terminar, só um pouquinho, a prof vai mostrar as atividades que vocês vão ter para amanhã, tá? Então, preste atenção na explicação de amanhã. Amanhã, para começar a aula, vocês vão ver um vídeo que foi a prof que gravou, que é bem legal e fala sobre os ambientes que existem na Terra. Ambiente terrestre, ambiente aquático. Então, assiste o vídeo para depois fazer as atividades que vão ter da página 20 a 23. Aí, né, no livro, vai falar um pouquinho sobre os ambientes terrestres e aquáticos. Vocês vão ver que vai ser o que a prof falar no vídeo vai ter ali. E depois, no livro ainda de ciências, vão ter algumas atividades, então, sobre esses ambientes. Para vocês desenharem, cortar a figura, conversar com os familiares. Pode falar, Mari. Eu posso ir no banheiro? A prof tá acabando, tu acha que segura um pouquinho, bem pouquinho, tá? Tá. E aí, diz assim, então, a prof faz o vídeo, então vocês assistam o vídeo da prof, fazem atividades no livro de ciências, e depois diz assim, na videoaula sobre história em quadrinhos, que foi a nossa conversa de hoje, vai contar todas as dicas de como fazer uma história em quadrinhos. Também sobre tirinhas. Agora é sua vez. Para essa atividade, você deverá realizá-la em uma folha A4 branca, então, ó, que nem a prof está segurando aqui. Construa uma tirinha. Tirinha pode ser retinha, assim, com 3, com 4 quadradinhos, com personagens e balões. O assunto é sobre a importância do solo para os seres vivos. Veja um exemplo, então, que a prof foi mostrando aqui. Então, aqui tem um exemplo que fala de como pode ser essa tirinha. Lembrar que tirinha não é grande, é algo pequenininho para vocês também não terem um trabalho tão demasiado. Essa é a nossa aulinha de amanhã. E aí a gente vai falar mais sobre ela na quarta-feira, né? Que daí vocês vão corrigir as atividades de terça e de quarta. A gente... prof, Pode falar, João. essa historinha aqui eu já vi. Sério? Opa, que coisa boa, João. Excelente, muito bom. Isso, pessoal, então, fiquem bem. É sempre uma alegria estar pertinho de vocês. Oi, pode falar, João. Não, é só que eu mandei um e-mail para ti com a produção textual e com a maquete do Joaquim, que sexta a gente não conseguiu participar. Certo, eu já abro lá o e-mail. Sim, recebi sim. O e-mail pro colégio, né? Eu mandei. Certo. Eu só não li todas as histórias, porque vários mandaram pela Jaque, e ainda não li todas. Mas muito obrigada. Gente, um beijo até quarta-feira. Tchau, prof. Tchau. 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 Tchau.